Não se fazem mais filmes como antigamente, você já deve ter ouvido isso. Mas eu quero saber se você sente isso assistindo os filmes modernos. Não é que não tenham bons filmes, tem bom filme o tempo todo. A gente tá perto aí da temporada de premiações, do Oscar, e tem muitos filmes que são muito bons, são bem dirigidos, bem fotografados. Mas você tem a sensação de que grande parte dos filmes hoje em dia parecem ser esquecíveis, ou pelo menos mais esquecíveis do que os filmes antigos? Se a gente for lembrar dos grandes blockbusters da nossa adolescência, da nossa infância, os filmes que passavam na sessão da tarde, aqueles grandes filmes do Spielberg, ou se a gente for pegar ficção científica, um Interestelar da vida que mexeu com o coração de tanta gente, por que esses filmes são tão impactantes e por que não conseguem fazer filmes desse jeito mais? É claro que tem muito saudosismo nesse papo e às vezes as pessoas não são generosas com os filmes da sua própria época, e tem sim filme muito bom saindo e filme memorável, mas essa sensação de fato existe, eu sinto isso também. E é por isso que eu me enchi de felicidade e de esperança com o cinema blockbuster numa época em que o cinema tá tão ameaçado, quando eu saí da sessão de Devoradores de Estrelas. E ó, fica tranquilo que esse vídeo não vai ter spoiler, tá? E eu tinha tudo pra sair dessa sessão com uma impressão completamente diferente, porque eu sou muito fã do livro Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary. Eu li esse livro 3 vezes. E o Andy Weir é um autor que eu gosto bastante, ele também fez Perdido em Marte, escreveu outros livros muito legais. E a adaptação de Perdido em Marte é um filme muito bacana. Mas eu tenho uma coisa muito especial com Devoradores de Estrelas, é uma história fascinante, cativante, que tem uma energia tão positiva, tão esperançosa com a humanidade, com o futuro, que eu tinha tudo pra chegar no cinema e encrespar com qualquer modificação que esses caras fizessem. Só que o que acontece? Por mais que existam sim alterações na história comparada com o livro, e por mais que algumas delas eu realmente não tenha gostado, e até frases e piadas e momentos legais do livro que não estão no filme e que me frustraram, não vou mentir, ou seja, o filme ele não é perfeito, mas mesmo com tudo isso, esse filme tem uma coisa mágica, ele tem aquela energia de blockbuster que mexe com você enquanto você tá no cinema, que te emociona e que mostra pra você que esse é um filme que vai te acompanhar por muito tempo. É aquele tipo de filme que você pode levar pessoas de idades diferentes, com gostos diferentes, não precisa ser fã de ficção científica, e a grande maioria das pessoas vai gostar da experiência. E eu acho que isso acontece porque esse filme ele tem aquele brilho de algo feito por pessoas que têm tesão no que estão fazendo. E um dos motivos eu acho que é porque o Phil Lord e o Chris Miller são os diretores e também são produtores, o Ryan Gosling é o ator principal, é produtor, então são as pessoas que estão ali investindo no filme, também são os realizadores. E a energia de gente que é fã dessa história e quer fazer um filmaço é muito transparente pra quem tá assistindo. A gente consegue notar esse carinho, esse desejo de fazer um filme divertido, um filme legal de verdade, em tudo, sabe? Nas decisões estéticas do filme, nas trilhas sonoras que eles escolhem, a forma como eles enxergam certas partes do livro de um jeito tão singelo, tão bonito, sabe? Se você não sabe nada dessa história, eu vou tentar dar uma sinopse aqui. Eu, quando li o livro, pensei que não era bom nem ter sinopse, porque essa história ela envolve alguns segredos que vão acontecendo, mas os trailers do filme foram tão generosos no que eles contaram pra gente, inclusive isso irritou muitos fãs, eu incluso, não gostaria que os trailers revelassem muitas coisas, então não vou revelar tantas coisas aqui. Mas é a história de um astronauta que tá enfrentando uma missão sozinho, muito longe de casa, para tentar salvar a humanidade que está em perigo porque o nosso Sol está sofrendo uma ameaça. E durante essa viagem, né, e os trailers revelaram isso, eu vou usar as imagens aqui no vídeo, esse astronauta acaba fazendo uma amizade muito inusitada com um outro ser que ele encontra por aí. E pra mim a coisa mais impressionante é que esse filme, ele tinha tudo pra ser meio pastelão. No livro ele funciona muito bem, mas o jeito que esse amigo do Ryland Grace, que é o nosso astronauta, né, a fisionomia, a biologia desse ser alienígena, ela tem muitos elementos que podem tornar a coisa um pouco tosca, sabe? A concepção desse ser.
e eles conseguiram ser muito inventivos na forma de fazer essas representações, no jeito que eles escolheram mostrar isso na tela, exaltando os pontos fortes do que eles conseguiram produzir para o filme, né, desse ser, e escondendo um pouco ali as fraquezas que às vezes aparecem no livro e eles tomam um caminho diferente. E até as alterações na história, o que eles escolhem encurtar, o que eles escolhem modificar um pouco. Apesar de não gostar, por ser muito apegado com o livro que eu li 3 vezes, eu entendo as modificações e acho que algumas delas foram bem certeiras para tornar o filme realmente uma experiência mais agradável. Essa é uma história que também envolve muita ciência e o livro ele é considerado hard science, né? Aquele tipo de livro que realmente vai te contar e vai te explicar o que está acontecendo ali cientificamente. Você vai entender os experimentos, vai falar, né, sobre a ciência em si. E o filme ele passa muito por cima disso, ele dá uma simplificadona bem agressiva nessa parte. E tem muitos detalhes a respeito da história, né, a respeito dessa parte mais científica, que o filme não vai abordar. E eu acho que para a experiência geral faz sentido. O filme ele preferiu dar mais destaque para essa parte sentimental e emocional da história, que realmente é o grande diferencial. E acho que pro cinema é essa a parte importante que tem que ser contada e mostrada. Esse é um canal que eu tô começando agora, então se você gosta dos meus vídeos e não quer perder os próximos, se inscreve que isso ajuda demais e também deixa um like. E agora que eu contei um pouco mais da história, eu saindo do cinema fiquei me perguntando, né, o que faz esse filme ter essa aura tão grandiosa, assim, sabe, de você sair do cinema meio que com a certeza de que esse filme vai agradar muita gente e que ele faz parte desse panteão de filmes que não são perfeitos, excelentes, excepcionais, mas são aquele tipo de filme que agrada, que diverte, que põe um sorriso no rosto de todo mundo, sabe? É o famoso blockbuster tradicional. E eu penso que um dos motivos é porque o filme ele abraça a essência da história e é uma essência otimista. Ele traz uma energia de otimismo, uma visão generosa a respeito da humanidade e ele tem um clima um pouco irreverente, mesmo lidando ali com um tema super triste e catastrófico que é a possível extinção do ser humano, e mesmo assim a linguagem do filme, o jeito que ele é conduzido permite com que eles utilizem, né, trilhas, brincadeiras, uma estrutura de roteiro que é brincalhona, que é divertida, que é irreverente, sem tirar a carga dramática, o peso emocional dessa história. Algo que o livro também faz. E talvez esse cinema mais moderno, ele ficou um pouco cínico, sabe? Essas histórias que tem essa alma quase ingênua, de otimismo e de felicidade, elas não encontram mais tanto eco e tanto espaço no cinema moderno. Porque os diretores talvez eles tenham medo de serem vistos como ingênuos também, sabe? Como se eles estivessem fazendo uma história infantilizada, ou como se eles estivessem contando a história do mesmo jeito que muitas pessoas já contaram. E aí eu quero falar aqui de Interestelar. Interestelar é um filme que eu tenho ressalvas, tá? Eu não gosto muito do final, aquela coisa toda que vocês já devem ter ouvido muito, mas é um filme que conseguiu uma proeza. Ele pegou ficção científica e fez todo mundo se emocionar no cinema. E você vê como naturalmente, conforme o tempo foi passando, se tornou comum falar mal desse filme, diminuir esse filme, tratar as pessoas que são fãs de carteirinha desse filme como pessoas que não entendem muito de cinema, enfim. E eu acho que isso vem um pouco desse cinismo que eu tô falando pra vocês, sabe? Quase como se qualquer filme que explora essa coisa mais simples, essa coisa mais emotiva, que vai tentar captar um pouco daquela doçura do ser humano, quase como se isso fosse uma ingenuidade, uma coisa besta, sabe? E Interestelar as pessoas pegam muito no pé, porque é um filme que conseguiu transportar a ficção científica para esse reino, o reino das histórias que emocionam, das histórias que conectam os seres humanos. E você vê que com o passar do tempo esse é um filme que perdeu muito crédito com a crítica especializada. E eu acho que isso é muito sintomático do porquê muitos dos filmes que são bons, são bem filmados, acabam não ficando na nossa memória, mesmo ganhando prêmio, mesmo sendo bons filmes de bons realizadores. Eu também puxo aqui o exemplo de Duna parte 1 e parte 2, feitas por alguém que ama a história e faz um filme tirando e pondo o que precisa ser feito. É desse tipo de filme que eu tô falando aqui e que me anima de ir no cinema. Então essa espécie de visão cínica a respeito da vida o tempo todo, super crítica, preocupada em fazer um comentário social muito complexo ou muito amargo, sabe? Pra tá atual, pra tá falando de coisas que estão acontecendo na contemporaneidade. Essa necessidade acaba
colocando um filtro onde essas histórias que tem essa sensação mais terna, mais gostosa, esse filtro não deixa essas histórias passarem. E mesmo quando a gente vai adaptar uma história antiga que tem essas características, esse filtro transforma essas histórias em outras coisas, como é um caso, vou usar aqui um caso crasso, que é a Branca de Neve, né? O original, ele é justamente isso. Ele é divertido, é caloroso, ele é terno, ele é uma coisa que, sabe, que mexe com o nosso coração. E esse filme moderno, esse filtro fez com que tudo que era terno e especial da história não passasse. E passasse só meio que o esqueleto dessa história, e aí tornou o filme um filme muito mais frio, muito mais triste, sabe? Que no final não tá falando sobre nada. Aqui são só as minhas teorias. De qualquer forma, esse filme ele tem méritos próprios, tá? Ele realmente é um filme bom. E não é trivial você pegar uma ficção científica, que é um hard science, que tem toda uma linguagem dentro do livro, transportar isso pro cinema, saber o que tirar, saber o que colocar, esticar algumas coisas e também desenhar em cima de uma história que já foi feita, colocando elementos através da trilha sonora, através do jeito que o filme é fotografado, o jeito que eles pensaram a nave, as cenas de espaço, as escolhas de como esses personagens vão conversar, até certas abstrações que a gente tem que fazer, coisas que não são explicadas e que foram escolhidas de forma muito inteligente para tornar a experiência mais fluida. Quando você olha o resultado final e você olha pro Phil Lord, pro Chris Miller, pras coisas que eles já fizeram, eu acho que aqui eles estão na melhor forma deles. E esses diretores têm uma contribuição pro cinema que é super interessante, não dá pra falar que eles são preguiçosos, eles vão muito além daquela narrativa tradicional e eles usam todas as armas que o cinema pode dar pra fazer uma história interessante. Eles gostam de utilizar som de um jeito muito especial, eles buscam linguagens distintas pros filmes que eles estão fazendo, né? Tem muitos exemplos assim na carreira deles, e agora o Devoradores de Estrelas entra nessa lista, né? Um filme que tem um visual inacreditável, que poderia ter usado muita tela verde, mas eles não usaram tela verde, eles usam efeitos especiais de uma maneira muito comedida, e isso se transmite na tela, sabe? Você percebe que tá vendo um filme blockbuster diferente, que tem um aspecto, uma qualidade muito especial. Não tem aquele aspecto de filme blockbuster cheio de computação gráfica, super plástico, sabe, artificial de assistir. Não, esse filme ele tem aquela casca de realidade que a gente percebe quando tá assistindo e que te convence o tempo todo, sabe? E fica muito agradável de assistir. Além de sempre tentar fazer cenas intrigantes, interessantes, usar quadros interessantes, apresentar as coisas de um jeito muito legal, poupando a gente de ter que ouvir explicações dos personagens, mas isso sem deixar o filme também chato, monótono, na medida certa. E o Ryan Gosling usa de um carisma espetacular para conduzir essa história. Ele fica a maior parte do tempo desse filme sozinho em tela e entrega um trabalho que eu acho que é excelente. E é excelente porque ele tá envolvido também na produção do filme, então dá pra ver que é uma coisa que o cara gosta de estar fazendo, sabe? Eu fico feliz demais de vir pra vocês recomendar uma história que tá no cinema, de um livro que eu amo. Não deixe de ler o livro, porque o livro ele é mais completo, ele é incrível. E talvez você poderia até ler o livro antes de ir ao cinema assistir, mas eu sei que muita gente não vai fazer isso. Mas olha só que loucura, tá? Eu seria muito insistente, porque eu realmente gosto dessa história, mas eu acho que mesmo se você não lê o livro e você não pretende ler, pode ir no cinema, vai tranquilo, porque é um filme emocionante, um filme divertido. É muito difícil você não ter um bom momento no cinema, tá? Na minha sessão, que era uma cabine de imprensa, tinha gente chorando, gente se emocionando. Todo mundo voltou pra casa pensando um pouco no Ryland Grace e em como a humanidade em momentos de dificuldade, como o ser humano em momentos de dificuldade consegue ser muito generoso, sabe? Eu sei que a gente repara nos aspectos mais sórdidos da nossa espécie e a gente tem muitos motivos pra isso, mas às vezes a gente esquece que também o ser humano é a única espécie capaz de fazer certos tipos de caridade, certos tipos de doação pelo outro. Esse poder empático que a gente tem com os nossos semelhantes é uma coisa muito bonita e é uma coisa muito humana. E tem certas histórias que lembram a gente disso. E Devoradores de Estrelas definitivamente é uma dessas histórias. E aí, ficou animado pra assistir Devoradores de Estrelas? E vocês que já assistiram, o que vocês estão achando do filme? Deixa aí nos comentários, vamos discutir mais e a gente se vê no próximo vídeo.